Temperatura. Você falou certo, realmente. Calor e temperatura são conceitos diferentes, né? Mas o que é calor mesmo? Alguém lembra? Ninguém lembra? Uh-uh. Nossa senhora. O Ricardo tá aí? Oi, Ricardo? professor. Oi. Oi. Ricardo? Tá aí? Vamos lá, responder, ó. O Guto. Guto, me responde. Se você não sabe o que é calor, o que é temperatura? Tinha uma questão na prova falando sobre isso, já esqueceram? Não precisa ter medo de falar, pode falar aí por conta mesmo. Olha, pelo que eu me lembro, calor é isso, né? Temperatura é aquilo. Isso, a Marina falou ali, ó. Calor é uma energia térmica que passa de um corpo com temperatura maior para um corpo com temperatura menor. Exatamente. Isso aí. Quem está mais quente, né, quem tem maior quantidade de calor, vai transportar esse calor para quem está com menos calor. Então, calor em si é o transporte de energia térmica, em que o corpo que tiver com uma temperatura maior vai transportar energia térmica para o corpo que tem uma temperatura menor. Parabéns, isso aí. Acertaram aí quem respondeu no chat. Então, a calorimetria vai falar sobre o calor, desse transporte da energia térmica. Para começar a falar disso, quando vocês vão na praia, né, vocês estão lá na praia e às vezes você vai entrar na água, a água está com uma temperatura gostosa. Só que a hora que você está na areia, a areia está muito quente. Só que eu te pergunto, por que que isso acontece sendo que a areia e a água do mar, elas estão expostas para a mesma fonte de calor, que no caso é o Sol? Olha esse desenho na apostila de vocês, ó. O Sol, certo? Está esquentando todo esse ambiente. Então, ele esquenta a areia e esquenta a água. Por que que a areia fica mais quente que a água? Alguém sabe me falar? Alguém já tinha parado para pensar nisso ou não? Ninguém pensou? Porque quando a gente vai nadar no mar, a gente sai correndo, né, pela areia. Aí você sente aquela areia queimando no teu pé e tá tudo certo. Por quê, né, que a areia esquenta mais do que a água? Não sei se vocês já foram para as praias de Santa Catarina, ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Aquelas praias lá, elas são extremamente frias. A água dela é muito fria. Mesmo que aquele solzão, não esquenta a água. Luara, você nunca foi pra praia? Jesus amado. Eu não fui pra praia ainda. Também não? Não. Gente, é muito gostoso. Bom, eu adoro a praia, né? Sou Eu ia suspeita a esse falar. ano, né? Mas aconteceu que não O deu, né? Covid? Eu, Acontece. ta... eu tava que Aí, nem a Luara, e esse ano também. oh Só que, Deus. né, coronavírus, ferrou tudo. Coronavírus. É triste. Mas fazer o que é a vida. Então, pessoal, o que que acontece? Por que que a areia então esquenta mais que a água do mar? Porque a areia ela precisa de menos energia para poder esquentar, né? Por unidade de massa. Então, a areia ganha energia térmica muito mais fácil que a água do mar. Por isso que ela esquenta. Mas como assim ganha mais energia? Porque o calor específico da areia, ó, já vou explicar o que seria esse calor específico, ó. Olha a água, 1. Olha a areia aqui para você ver, ó, 0,20. Tá vendo que esse calor específico que eu vou explicar para vocês é menor que a água. Isso quer dizer o quê? Que é muito mais fácil a areia receber calor do que a água. Por isso que a água demora mais para aquecer do que a areia, tá?
A areia é muito mais rápida, ela esquenta por causa do calor específico. Ok? Então, vamos ler aqui a parte teórica da apostila de vocês. Uma outra situação também é o gelo derretendo. Por que o gelo derrete? Quando aumenta a temperatura do ambiente, o gelo ele começa o processo de fusão. Alguém lembra o que é o processo de fusão? Fusão é quando a água ela sai do estado sólido, que no caso é o gelo, e passa para o estado líquido. Então, quando a temperatura ambiente está elevada, acontece esse processo de troca de fase, né? A água sai do estado sólido e vai para o estado líquido, tá bom? O que mais aqui? Então, nessas duas situações, né? Tanto o caso da praia quanto o caso do gelo, nós estamos falando de calor, né? Porque nesse caso aqui da água, ó, esse gelo está perdendo calor para o ambiente. O calor do ambiente está sendo absorvido pelo gelo. Com isso, ele começa a derreter e passa para o estado líquido. Então, tanto na primeira foto quanto na segunda foto, nós estamos falando desse transporte de energia térmica, o calor. Aqui, quando eu falei que a areia esquenta mais rápido que a água do mar, a areia muda de fase? Ela vira líquida? Sim? Não, né? Já a água, ela muda de fase. Olha que interessante. Então, nós temos dois tipos de calor. Nós temos o calor sensível e o calor latente, tá? O calor sensível é o caso da areia. Quando o corpo recebe ou perde calor, mas ele não muda o estado físico dele. A areia, ela ganhou calor ou perdeu, ela vai continuar sempre sendo areia, aquele grãozinho sólido. Já o calor latente é quando eu transformo a fase, transformo o estado daquele material. No caso, a água, quando ela muda de fase, é um calor latente, porque ela está mudando de fase, tá? Mudança do estado físico, falei errado. Então, o que é calor sensível? Vamos ler aqui na apostila, ó. O calor sensível, aqui, ó. No exemplo da praia, a areia necessita de menos energia que a água, por unidade de massa, para sofrer a mesma variação de temperatura. Por que a mesma variação de temperatura? Porque é o sol que está esquentando, não é? O sol que vai aquecer a areia é o mesmo sol que aquece a água. Então, o calor que a areia e a água recebem é o mesmo. Só que a areia, ela precisa de menos energia que a água. Eu falei para vocês. Se ela precisa de menos energia, com pouca coisa que ela recebe, ela já muda a temperatura dela, já fica mais quente, né? Entre aspas. A grandeza física que quantifica essa energia por unidade de massa e variação de temperatura é denominado calor específico. Então, o calor específico, pessoal, ele serve para determinar quem que precisa de mais e quem precisa de menos energia para poder esquentar. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise dessa tabela aqui, ó. Vamos pegar o ferro e o alumínio, tá? São dois materiais parecidos, né? O ferro e o alumínio. Quem que esquenta mais rápido? Se eu colocar os dois em cima da mesma chama, a mesma distância, tá? Se eu deixar os dois aqui e o sol queimando eles, esquentando eles, quem vai esquentar mais rápido? O Ricardo acha que é alumínio. O Guto acha que é o ferro. Quem mais? Vamos lá, apostas. Quem mais? Vamos lá, gente, falar no chat aí ou pode falar mesmo no microfone. O Eduardo também acha que é o alumínio. Olha aqui, olhando o calor específico e o que eu expliquei, vocês acham que quem esquenta mais rápido, o ferro ou o alumínio? Também acho que é alumínio. Vocês erraram. Por que que não é o alumínio que esquenta mais rápido? É o ferro. Porque o calor específico do ferro é menor que o calor específico do alumínio, ó. Então isso quer dizer o quê? O ferro precisa de menos energia térmica para poder variar a temperatura que o alumínio. Então é muito mais fácil, o ferro esquenta muito mais rápido do que o alumínio.
Porque o calor específico do ferro é menor que o calor específico do alumínio. Entendeu? Então, por isso que é muito mais fácil você esquentar um material de ferro do que um de alumínio. Só que ele está bem próximo, tá vendo? Olha aqui, ó. A diferença é pouca. Por isso que dá essa dúvida, né? Mas o calor específico serve para ajudar nós a entendermos isso, né? Quem esquenta mais rápido do que quem? Quem precisa de mais energia, quem precisa de menos energia. Tá bom? Então, quem tiver o menor calor específico quer dizer que ele esquenta mais rápido, porque ele precisa de menos energia para poder variar de temperatura. Ok? Então, calor sensível é aquele calor em que os materiais eles não mudam o estado físico, né? Então, cadê? Ó, observação. Da mesma forma que a areia aquece mais rápido, ela também esfria com maior rapidez. No entanto, que se você for na praia, você vai durante o dia, a areia está quente, 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 quente. A hora que o sol começa a esquentar, começa a sair, desculpa, o sol começa a sair, rapidinho ela já esfria. É muito rápido mesmo. Por quê? Porque o calor específico da areia é muito menor que o da água. Então a areia ela tem uma capacidade de esquentar ou esfriar muito mais rápido que a água, porque o calor específico da areia é menor que a água, tá? Então, a mesma forma que ela esquenta rápido, ela também pode esfriar rápido, porque o calor específico dela é baixo em relação à água. Para calcular a energia necessária para variar a temperatura do corpo, ou seja, o calor sensível, basta multiplicar a massa pelo calor específico e pela variação de temperatura. Logo temos. Essa daqui é o que nós chamamos de equação fundamental da calorimetria, tá? Onde esse Q, ele vai me dar o que de informação? O Q é o que eu quero descobrir, que é o calor sensível daquele material. Ou seja, eu uso essa fórmula para quê? Para saber quanto de energia térmica aquele corpo vai precisar para ele poder variar de temperatura. Entendeu? Então, para isso que eu utilizo essa fórmula, onde o Q é o calor sensível, igual a M é a massa. Cuidado que a massa é em grama, tá? O C é o calor específico, que é daquela tabelinha que eu acabei de falar para vocês. E esse delta teta aqui, ó, é a variação da temperatura, tá? A temperatura a gente vai usar em graus Celsius. O calor específico nós vamos utilizar em caloria grama por grau Celsius. A massa nós vamos utilizar em grama. E o calor sensível nós vamos utilizar de caloria, tá? Aí eu te pergunto, cadê? Então a unidade de medida de calor sensível é a caloria, tá? É a quantidade de energia necessária para poder variar a temperatura, ok? Então aqui ele dá um exemplo, né? Só para resolver a conta. Lembra sempre das unidades, ó, massa em grama, calor específico em caloria por grama vezes graus Celsius, a variação da temperatura em graus Celsius e a resposta vai ser em caloria. Muito cuidado, pessoal, porque nós sempre utilizamos a massa em quilogramas. Só que nesse caso específico nós vamos utilizar em gramas, tá? Cuidado na hora de resolver exercício, vocês podem errar uma questão boba dessa, ok? E o calor latente? O que é o calor latente mesmo? É quando, durante o processo de troca de calor, o meu objeto de estudo, o meu material, a minha substância, ela troca de estado físico. Ocorre a mudança de estado físico quando há uma variação de temperatura. Então, por exemplo, qual é o melhor exemplo para calor latente? A água, né? Muito bem, Guto. A água é o melhor exemplo para o calor latente. Por quê? Vocês já estudaram isso daqui, ó, lá em ciências, lá nos anos anteriores, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem um estado sólido da água, que no caso é o gelo, quando esse estado sólido da água começa a perder calor para o ambiente, ele passa para o estado líquido.
Essa mudança de estado do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Quando a água está no estado líquido e nós aquecemos ainda mais essa água, ou seja, o exemplo da chaleira, né? Se você colocar água numa chaleira e esquentar, essa água vai começar a borbulhar, ferver, ferver, e ela vai começar a evaporar, né? Vai virar vapor. E aí a água passa do estado líquido para o gasoso, nós chamamos de vaporização. Quando você está fervendo essa leiteira lá com água e você coloca uma tampa em cima dela, aquele vapor que está subindo devido você estar esquentando a água, o que acontece? Começa a virar gotinhas de água. Ou seja, o vapor que sai da água fervendo, depois ele também pode voltar e se transformar em líquido, tá? Então, o processo como é que fala? Conversão do estado gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação. E o processo do estado líquido para o sólido, que é quando a gente coloca a água no congelador, né, para poder virar gelo. Então é a mudança de estado que a gente chama de solidificação. Quando o sólido passa diretamente para o gasoso, nós chamamos de sublimação. Ou quando sai do estado gasoso e vai para o sólido, também se chama sublimação. Um exemplo de sublimação, o gelo seco, né? O gelo seco, ele é um sólido que ele não passa pelo estado líquido, ele vai direto para o gasoso. Então, o gelo seco é um exemplo de sublimação, tá? Quando a água passa do estado sólido para o gasoso direto, sem passar pelo estado líquido. Então, esse aqui, ó, é o processo, né, as mudanças de fase da água, tá? Tem que saber isso aqui de cor salteado. O que é a fusão, o que é a vaporização. Esse esqueminha está bem fácil de entender. Então, a grandeza física que mensura, ou seja, que quantifica a energia por unidade de massa necessária para uma substância ou material mudar de estado físico, é denominado calor latente de mudança de estado. Então, o calor latente é a quantidade de energia térmica que o material precisa para poder mudar de estado de fase, né? Então, por exemplo, quanto de energia que a água precisa para ela mudar do estado líquido para o gasoso, por exemplo. Quanto de energia a água precisa para ela passar do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, essa grandeza que vai quantificar essa quantidade de energia que ela precisa chama-se calor latente de mudança de estado. Ela será representada pela letra L maiúscula. Ó. Então, tá bom. Vamos aqui, ó. Temos algumas substâncias. O ponto de fusão é quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido, né? Então, quando que a água, vamos pegar o exemplo da água que é mais fácil a gente ver, né? Observar. Quando que a água ela passa do estado sólido para o líquido? Quando a temperatura começa a variar acima de zero, né? Enquanto a temperatura está abaixo de zero, -1, -2, -3, aquela água se conserva em forma de gelo, né? Ela fica no estado sólido. Como a temperatura chega a 0 graus, é o ponto de fusão, ou seja, a partir de 0 graus para frente, aquela água vai começar a derreter, e aquele gelo vai começar a derreter e vai virar o estado líquido da água, tá? Então, o ponto de fusão é 0 graus, e a quantidade de calor que a água precisa para poder passar do estado líquido do estado sólido para o líquido é 80 calorias. Então a água precisa receber 80 calorias para ela começar a mudar o estado dela, passar do estado sólido para o estado líquido. Certo, pessoal? E o ponto de vapor? Quando que a água começa a evaporar? Quando ela chega no 100 graus, né? De 100 graus para cima, ela começa a evaporar. Então, quanto de calor a água precisa para começar a evaporar? Qual que é o calor latente que ela precisa para evaporar? Ela precisa de 540 calorias por grama para poder
mudar de estado, passar do estado de vapor para de estado líquido para o vapor, tá? Então é interessante. Então aqui essa tabela ela dá essas informações. Qual que é a temperatura que começa a mudar o estado de fase, né? Mudar o estado físico, e qual que é a quantidade de calor que ela precisa para poder fazer essa mudança. Então aqui nós temos, por exemplo, ó, o ferro. Olha o ponto de fusão do ferro. 1535 graus Celsius. É muito quente, gente. Você tem noção do que é 1535? Ou não? Imagina uma temperatura de 1535. Imagina, para a água da chaleira começar a ferver, ela precisa de 100 graus Celsius para poder começar a ferver. Imagina 1535 graus Celsius. É muita coisa. E isso, o Sol tem. Eu não lembro qual que é a temperatura do Sol. Mas é algo assim exorbitante também, porque para a temperatura chegar aqui, né? Imagina a distância que ele tem que percorrer para chegar com essa temperatura. Então, assim, muito quente. Vocês já viram aqueles vídeos que postam na internet ou tem no YouTube, enfim, do pessoal derretendo ferro, o alumínio? Vocês já viram esses vídeos? Tem um vídeo que uma vez eu vi que uma pessoa derreteu o alumínio e ele colocou dentro de um formigueiro. Vocês já viram esse vídeo? Já viu, né? É, tem muitos vídeos. O que mais que tem? Vixe, tem inúmeros vídeos, né? Enfim, para você mudar esse estado do ferro, do estado sólido para o estado líquido, ou seja, deixar o ferro líquido, você precisa de 1535 graus Celsius para poder fazer essa transformação, mudar o estado desse ferro, né, passar de sólido para líquido. Quanto de calor ele precisa para poder mudar de fase? 64 calorias. Olha que interessante, né? Bem estranho isso daí. Ponto de vapor. Para o ferro começar a passar do líquido para o vapor, você precisa esquentar ele 2.862 graus. E ele precisa de 1.508 calorias para poder mudar o estado dele, né? É bem bizarro isso aqui. É muito quente, gente. É muito difícil. Por isso que você não vê o ferro vaporizando por aí, né? Ninguém vai ver o ferro vaporizando como a água. Você coloca o ferro lá numa chaleira e vai derreter, né? Enfim, continuando. Os valores do calor latente de fusão e o de solidificação têm o mesmo módulo, mas apresentam sinais contrários, tá? No calor latente de fusão e de solidificação tem o mesmo módulo, mas apresentam sinais contrários. LS igual a menos LV. O mesmo ocorre com os valores do calor latente de vaporização e o de condensação. Calor latente de fusão, calor latente de vaporização. Para calcular a energia necessária para mudar o estado físico do corpo, ou seja, o calor latente, basta multiplicar a massa pelo calor latente da mudança de estado. Logo temos. Então, esse Qzinho é o que mesmo, pessoal? Bom dia! Cadê vocês? Pietra, fala comigo. O que é o Qzinho mesmo? Pietra, você lembra? Pietra, cadê Pietra? Pietra faltou? Deixa eu fazer a chamada já, né? Que eu já vou vendo quem tá presente, quem não tá. Vamos ver outra pessoa aqui, vamos ver quem tá presente. Marina, tá aí, Marina? Sim, Sim? O que é o Qzinho, Marina? Sabe me falar? Você é lembra? o calor latente. Muito bem. Na verdade, o calor latente é o L, né? Nesse caso. É...
Minto, tá certo. Você falou o Q é o calor latente, mas o L também é a quantidade de calor, que também é o calor latente, né, entre aspas, que o corpo precisa para poder mudar de estado, mudar o estado físico dele. Mas tá certo, o Q também é o calor que você vai calcular. Então, o Qzinho é o calor latente, tá? O M é a massa e o L é a caloria por grama. Caloria dividido por grama do calor latente, tá? Então, é a quantidade de calorias que aquela substância precisa para poder, por exemplo, mudar o estado físico dela, né? Então, se está sólido, passa para líquido, se está líquido, passa para vapor e assim por diante, tá? A unidade de calor latente é a caloria. O M é a massa e o L é a caloria por grama, tá? A caloria, a massa, lembrando que tem 100 gramas, tá? Porque senão você pode errar. Então é importante, ó, o processo de mudança de estado físico ocorre a temperatura constante. Ou seja, eu não posso ficar variando a temperatura, senão a água não vai mudar de estado físico. Por exemplo, para transformar aquela água em gelo, o que eu preciso fazer? O freezer não tem que ficar fechado? Porque se eu ficar abrindo e fechando o freezer, o que vai acontecer? A temperatura vai ficar variando e vai demorar mais para aquela água virar gelo, não é isso? Concordam comigo? Então, por que isso acontece? Por conta que a temperatura do ambiente tem que tem que ser constante, tá? Tem que ser constante. Por quê? Para poder acontecer essa mudança de fase. Então, eu não posso, por exemplo, para poder vaporizar a água, ficar colocando fogo alto, fogo baixo, fogo alto, fogo baixo, fogo alto, fogo baixo. Eu tenho que deixar uma temperatura só, ou seja, no mesmo nível de calor, para poder acontecer essa mudança de estado físico, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Não. Não. Tranquilo? Vamos Tranquilo. fazer os exercícios? Vamos lá então. Módulo 20, exercício 1. Cochilei, Lucas? Tá? Todo mundo com as apostilas abertas? Na verdade, não vai dar tempo, porque eu vou ter que fazer chamada agora e aí vai acabar a aula. O exercício 1, 2, 3, 4 e 5 vai ficar como tarefa, tá? Exercício 1, 2, 3, 4, 5, tarefa. Eu vou postar lá o tópico no Que Mágico e vocês vão anexar lá no tópico do Que Mágico essa tarefa, tá? Eu vou colocar o sistema para fechar quarta-feira que vem, 8 horas da manhã, 6 horas da manhã. Então você tem que anexar até o começo da aula. Depois, quem não anexou, vai ficar sem anexar. Então, por favor, não esqueçam de anexar as atividades lá no Que Mágico, tá? Senão vocês vão ficar com falta de atividade. E eu não vou passar trabalho para vocês esse semestre, eu vou só esse bimestre. Eu vou contar o ponto só do Que Mágico, tá bom? Ok, pessoal? Ok. Então tá bom. Já estou colocando até agora já o tópico da tarefa, para vocês não esquecerem. Módulo 20. Criar. A tarefa já está no ar. Até o exercício 5, né? Isso. Tarefa, módulo 20. Exercícios 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Está postado no Que Mágico já. Quem quiser depois colocar, fique à vontade. Eu vou deixar ele aberto. Hoje é dia 9, né? Até o dia 16, que é quinta-feira que vem. Não. Hoje é dia 10, né? Até o dia 17, às. Que hora que eu vou colocar aqui? Nossa aula começa às 7h15, né? Brasília.
Então, até às 7h15 em Brasília tem que estar toda a atividade postada lá no Que Mágico. Lembrando que o ponto de trabalho vai ser só sobre as atividades que eu peço para fazer de tarefa. Porque aí não dou muito trabalho para vocês, é só fazer as tarefinhas, tentar fazer pelo menos, anexar, que é bem tranquilo, né? Gente, acorda, vocês estão com ninguém fala comigo mais, que o povo que não conversa. Vocês sumiram tudo, o que deu? Ninguém fala mais comigo? Eu tô bem aqui, professor. O Carlos fala aí, ó, o Carlos conversa. Eu sou meio canetão. Vamos lá, o Augusto tá aí? Augusto. Augusto faltou, né? Carlos Augusto tá aí? Presente. Catarina, tá aí? Catarina? Gente, tem ninguém nessa aula hoje.